Michael Jackson estava no centro do palco do Shrine Auditorium, em Los Angeles, diante de 6.200 pessoas da indústria musical mais poderosa do mundo, quando algo inesperado aconteceu que interrompeu completamente sua performance. O silêncio que tomou conta daquele auditório foi absoluto. O que Michael fez nos próximos 4 minutos chocou toda a indústria da música, deixou executivos de gravadoras sem palavras e mudou para sempre a forma como o Grammy lidaria com artistas. Aquela noite de 24 de fevereiro de 1993 não foi apenas sobre música. Foi sobre dignidade, coragem e o momento em que o rei do pop mostrou que alguns valores não têm preço. Era 24 de fevereiro de 1993, uma quarta-feira chuvosa em Los Angeles. O Shrine Auditorium, localizado no coração da cidade, estava repleto desde as 17h30. As luzes externas iluminavam a fachada do prédio histórico construído em 1926, enquanto limusines pretas despejavam uma após outra as maiores estrelas da música mundial. Flashes de câmeras explodiam a cada segundo. Fotógrafos gritavam nomes: Whitney, olha-te aqui! Eric, uma foto! O clima era de eletricidade pura. Dentro do auditório, 6.200 cadeiras de veludo vermelho estavam ocupadas pelos nomes mais importantes da indústria fonográfica. Executivos de gravadoras, produtores premiados, artistas consagrados, jornalistas especializados. O ar-condicionado trabalhava no máximo para combater o calor gerado por tantos corpos, holofotes intensos e a tensão natural de uma noite de premiação. O cheiro característico de perfumes caros misturados com a madeira antiga do teatro criava uma atmosfera única. Aquela era a 35ª edição do Grammy Awards, a maior noite da música mundial. Michael Jackson estava indicado em nenhuma categoria naquele ano específico, mas havia sido convidado para fazer uma performance especial. O convite era uma honra. O Grammy precisava de Michael mais do que ele precisava do Grammy. A audiência televisiva disparava sempre que ele aparecia. Cerca de 26 milhões de lares americanos estavam sintonizados naquela noite, sem contar transmissões internacionais para outros 60 países. Michael estava nos bastidores, camarim número 7, há pelo menos 2 horas. Tinha chegado às 16h15, usando a entrada lateral para evitar o caos do tapete vermelho. Vestia um blazer militar preto com detalhes dourados, calças pretas perfeitamente vincadas, meias brancas, sapatos de verniz negro reluzentes. O cabelo estava impecável, cuidadosamente alisado e caindo sobre o rosto. Mas quem olhasse com atenção veria sinais de exaustão profunda. Ele tinha dormido apenas 4 horas na noite anterior. Os últimos 6 meses tinham sido um inferno pessoal. Em agosto de 1992, começaram acusações que manchariam sua reputação permanentemente. A mídia estava implacável. Tabloides criavam manchetes sensacionalistas diariamente. Advogados consumiam suas manhãs e tardes. O peso emocional era esmagador. Michael estava vivendo o período mais sombrio de sua vida. Seus olhos, normalmente brilhantes e expressivos, estavam cansados. As mãos tremiam levemente. Ele ensaiava movimentos de dança sozinho no camarim, tentando se concentrar, mas a mente divagava. Vai dar tudo certo, ele murmurava para si mesmo. Apenas 4 minutos no palco. Você já fez isso 1000 vezes. Mas algo naquela noite parecia diferente. Havia uma tensão no ar que ele não conseguia identificar. A equipe dele estava nervosa também. O empresário, Sandy Gallin, entrava e saía do camarim a cada 10 minutos. O coreógrafo repassava os passos pela 1000ª vez. Os músicos que o acompanhariam verificavam instrumentos obsessivamente. Todos sentiam que aquela performance não era apenas mais uma. Era uma declaração. Um momento de mostrar que, apesar de tudo, Michael Jackson ainda era o maior entertainer vivo. Às 20h43, um assistente de produção bateu na porta. Senhor Jackson, 5 minutos. Michael respirou fundo. Fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia determinação ali. Ele saiu do camarim, seguido por 4 seguranças. O corredor dos bastidores era estreito, paredes pintadas de cinza, iluminação fluorescente branca. Seus sapatos faziam eco no chão de concreto polido. Poucos percebiam, mas na plateia daquela noite estava uma pessoa cuja presença mudaria tudo.
Ryan White não estava ali. Ryan White tinha morrido em 8 de abril de 1990, 3 anos antes. Mas sua mãe, Jeanne White Ginder, estava sentada na fila 12, assento 8, usando um vestido azul marinho simples e um broche prateado em forma de laço, símbolo da conscientização sobre AIDS. Jeanne tinha 46 anos, cabelos castanhos curtos, rosto marcado por 3 anos de luto profundo, mas olhos que ainda carregavam centelha de esperança. Ela segurava nas mãos uma foto de Ryan, seu filho, que tinha apenas 18 anos quando faleceu. Na foto, Ryan sorria amplamente, usando uma camiseta branca e boné vermelho. Ao lado dele na imagem, com o braço sobre seus ombros, estava Michael Jackson. A história de Ryan e Michael era conhecida por milhões, mas poucos entendiam a profundidade daquela amizade. Ryan White tinha sido diagnosticado com AIDS em dezembro de 1984, aos 13 anos. Ele havia contraído o vírus através de transfusão de sangue contaminado durante tratamento para a hemofilia. Era uma época de ignorância brutal sobre a doença. O medo era generalizado e irracional. Quando Ryan tentou voltar para a escola em Kokomo, Indiana, em 1985, foi impedido. Pais de outros alunos protestaram. Diziam que ele era perigoso, que poderia infectar outras crianças pelo ar, por talheres, por abraços. Nada disso era verdade, mas o pânico era mais forte que a ciência. Ryan e Jeanne lutaram na justiça por 18 meses para que ele pudesse frequentar aulas. A batalha legal se tornou nacional. A família sofreu perseguição terrível. Recebiam ameaças de morte por telefone. Alguém atirou uma bala através da janela da sala. Encontraram o carro vandalizado diversas vezes. Jeanne precisava escolher entre proteger o filho ou lutar. Pelos direitos dele. Ela escolheu lutar, mas o custo emocional era devastador. Ryan, apenas um adolescente, teve que desenvolver coragem sobre-humana para enfrentar câmeras, juízes, manifestantes. Em 1987, depois de ganhar o direito de estudar, a família foi forçada a se mudar para Cicero, Indiana, onde encontraram uma comunidade mais acolhedora. Foi nesse período que Michael Jackson soube da história de Ryan através da mídia. Michael ligou para a casa da família. Jeanne atendeu, achando que era trote. Alô? Aqui é Michael Jackson. Eu gostaria de falar com Ryan, se possível. Ryan não acreditou. Pensou que era um amigo pregando peça. Mas era realmente Michael. Eles conversaram por 40 minutos naquela primeira ligação. Michael perguntou sobre tratamentos, sobre como Ryan estava se sentindo, sobre seus sonhos. Ryan, fã de Michael desde criança, não conseguia parar de sorrir. Quando desligou, disse para a mãe: "Ele realmente se importa. Não estava só fazendo imagem. Aquilo foi apenas o começo." Michael convidou Ryan para visitá-lo em Neverland Ranch em março de 1988. Ryan passou um fim de semana inteiro lá. Andaram de montanha-russa, jogaram videogame, assistiram filmes no cinema particular. Michael mostrou sua coleção de discos de ouro. Ryan dirigiu os carrinhos de golfe pela propriedade, rindo sem parar. Jeanne observava de longe, vendo o filho ser apenas uma criança normal pela primeira vez em anos. Michael não fez aquilo uma vez. Fez repetidamente. Ryan visitou Neverland pelo menos 6 vezes nos próximos 2 anos. Michael o convidou para premiações, shows, eventos. Apresentou Ryan para Elizabeth Taylor, para outros artistas. Mas, mais importante, tratou Ryan como amigo de verdade, não como caso de caridade ou oportunidade de foto. Ligava no aniversário, enviava presentes no Natal, perguntava sobre as aulas. Quando Ryan precisava ir ao hospital para tratamentos dolorosos, Michael ligava para animá-lo. "Você é o cara mais corajoso que conheço", dizia Michael. "Mais corajoso que eu jamais serei." Ryan guardava essas palavras como tesouro. Em seus piores dias, quando a dor era insuportável, ele fechava os olhos e lembrava de Michael dizendo que ele era corajoso. Em abril de 1990, Ryan foi hospitalizado pela última vez. Seu corpo não aguentava mais. Os órgãos estavam falhando. Médicos deram dias de vida. Michael voou imediatamente de Los Angeles para Indianápolis. Entrou no quarto do hospital usando máscara e luvas.
Não por medo de contágio, mas porque o sistema imunológico de Ryan estava tão comprometido que qualquer bactéria poderia ser fatal. Michael sentou na beira da cama. Segurou a mão magra de Ryan. Você fez diferença, Michael sussurrou. Por sua causa, milhões de pessoas entendem melhor sobre AIDS. Você salvou vidas, Ryan. Você é herói. Ryan, consciente, mas fraco, conseguiu sorrir. Obrigado por ter sido meu amigo, ele murmurou. Obrigado por ter me tratado como pessoa normal. Ryan White faleceu em 8 de abril de 1990, domingo de Páscoa, às 7h15 da manhã. Michael Jackson estava lá. Segurou a mão dele até o fim. Depois do falecimento, Michael saiu do quarto, caminhou até o fim do corredor do hospital e chorou. Enfermeiras dizem que foi um dos choros mais dilacerantes que já ouviram. Michael não estava fazendo imagem. Estava perdendo um amigo verdadeiro. O funeral aconteceu em 11 de abril de 1990, na Second Presbyterian Church, em Indianápolis. Mais de 1.500 pessoas compareceram. Michael Jackson estava na primeira fila, ao lado da família White. Ele usava terno preto, óculos escuros para esconder olhos vermelhos de tanto chorar. No meio do serviço, Michael levantou e foi até o caixão. Colocou uma de suas luvas brancas, aquela que usava nas performances, ao lado de Ryan. Para você dançar onde estiver, ele sussurrou. Agora, 3 anos depois, Jean White Jinder estava naquela plateia do Grammy, convidada pessoal de Michael Jackson. Ele havia ligado pessoalmente 2 semanas antes. Preciso que você esteja lá. Jean, Michael disse. Vou fazer algo importante. Algo pelo Ryan. Jean não entendia completamente o que ele queria dizer, mas confiava em Michael. Se ele achava importante, era importante. Ela não sabia, mas Michael tinha planejado aquela noite com precisão cirúrgica. Sabia exatamente o que ia fazer. Sabia que causaria controvérsia. Sabia que alguns ficariam furiosos, mas também sabia que era a coisa certa. Ryan tinha ensinado a ele que, quando você está certo, não importa quantas pessoas estão contra você, você faz o que é certo. Às 20h50, as luzes do Shrine Auditorium diminuíram. Um murmúrio de antecipação percorreu a plateia. O apresentador da noite subiu ao palco. Damas e cavalheiros, sua voz ecoou pelo sistema de som. Uma das maiores estrelas da música mundial. Vencedor de 13 Grammys, o inigualável Michael Jackson. A plateia explodiu em aplausos. As 6.200 pessoas se levantaram. O barulho era ensurdecedor. Michael apareceu no lado esquerdo do palco, caminhando aquele andar característico, meio militar, meio dançarino. As luzes do palco o iluminaram em dourado e branco. Ele acenou, sorrindo brevemente, mas o sorriso não chegou aos olhos. Havia algo diferente nele, algo pesado. A música começou. Era uma versão orquestrada de uma de suas canções. Os primeiros acordes encheram o auditório. Michael começou a se mover. Os passos de dança eram perfeitos, matematicamente precisos. Giros, slides, movimentos de quadril. A plateia assistia hipnotizada. Câmeras de televisão capturavam cada ângulo. Milhões assistiam de casa. Jean White Jinder assistia da fila 12. Suas mãos apertavam a foto de Ryan com força. Lágrimas já começavam a se formar. Ver Michael sempre a fazia lembrar do filho, das risadas deles juntos, da gentileza genuína que Michael sempre demonstrou. Ela sussurrou para si mesma. Ryan estaria tão orgulhoso de estar aqui. Aos 90 segundos de performance, algo aconteceu. Michael estava no meio de uma sequência de passos quando, de repente, parou. Completamente. Congelou no lugar. A música continuava, mas ele não se movia. A plateia pensou que fosse parte da coreografia. Alguns segundos se passaram. 5 segundos. 10 segundos. A confusão começou a se instalar. Os músicos no fosso da orquestra trocaram olhares. "Continuamos tocando?" perguntou o baterista ao maestro com os olhos. O maestro, confuso, fez sinal para continuarem. Mas algo estava claramente errado. Michael não estava se movendo. Ele olhava fixamente para um ponto na plateia. Seus lábios se moviam, mas sem som. Suas mãos tremiam. Nos bastidores, o diretor de palco gritou no headset. "O que está acontecendo?
Michael parou. Alguém sabe o que está acontecendo? Assistentes correram de um lado para outro. Câmeras de TV continuavam filmando, sem saber se deveriam cortar ou não. O produtor executivo no caminhão de transmissão gritava: "Mantenham nas câmeras, não cortem." Na plateia, o murmúrio cresceu. Pessoas se inclinavam, perguntando para os vizinhos: "Ele está bem? É parte do show? Algo aconteceu?" Executivos de gravadoras ficaram tensos. Isso era transmissão ao vivo para milhões. Qualquer problema seria desastre de relações públicas. Alguns começaram a se levantar pensando em ir ao palco. Michael finalmente se moveu, mas não para continuar dançando. Ele caminhou até o centro do palco. Fez sinal para a orquestra parar. O maestro, completamente perdido, obedeceu. A música cessou abruptamente. O silêncio que tomou conta do Shrine Auditorium foi absoluto. 6.200 pessoas em completo silêncio. O único som era o leve zumbido do sistema de som. Michael pegou o microfone do suporte. Sua mão tremia visivelmente. Ele olhou para a plateia. Não para as câmeras. Para as pessoas. Respirou fundo. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. O silêncio era tão profundo que podia-se ouvir a respiração dele amplificada pelos alto-falantes. Pessoas na plateia prendiam a própria respiração. "Eu não posso fazer isso", Michael disse finalmente. Sua voz saiu baixa, mas clara. Cada palavra perfeitamente audível naquele silêncio. "Não posso ficar aqui e fingir que está tudo bem." A plateia ficou paralisada. Alguns executivos ficaram pálidos. Aquilo não estava no roteiro. Nada disso estava planejado com a produção do Grammy. Michael apertou os olhos por 1 segundo. Quando os abriu, havia lágrimas. Nos últimos 6 meses, ele continuou, voz começando a falhar. "Minha vida tem sido destruída, minha reputação manchada, meu nome arrastado pela lama. E hoje à noite, eu estava aqui, prestes a dançar e sorrir como se nada estivesse acontecendo." O auditório estava chocado. Ninguém esperava isso. Graham sempre foi sobre celebração, sobre música, sobre manter aparências. Não sobre vulnerabilidade crua transmitida ao vivo. Câmeras continuavam rolando. O diretor de transmissão não sabia se deveria cortar, mas algo o fazia continuar. Isso era televisão real, emoção real. "Mas há 3 anos, Michael disse, voz ficando mais forte, "eu perdi meu amigo Ryan White." Ele apontou para Jeanne na plateia. Câmeras a focalizaram. Ela estava chorando abertamente, mãos sobre o rosto. "Jeanne White está aqui hoje, mãe do garoto mais corajoso que já conheci. E eu prometi a Ryan, no leito de morte dele, que lutaria pela verdade, que nunca deixaria medo ou pressão me calarem." Michael limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Ryan ensinou ao mundo que não devemos julgar pessoas baseado em rumores, em medo, em manchetes de tabloides. Ele lutou por dignidade quando todos o condenaram sem conhecê-lo. E hoje eu estou aqui, sendo condenado da mesma forma, sem julgamento, sem provas, apenas acusações que vendem revistas. A plateia estava dividida. Alguns choravam, outros pareciam desconfortáveis. Executivos do Grammy estavam em pânico nos bastidores. Aquilo era desastre, ou era histórico, ainda não sabiam qual. Michael não parava. "Eu vou cooperar completamente com investigações. Vou provar minha inocência. Mas não vou fingir que isso não está me destruindo. Não vou dançar e sorrir enquanto minha vida desmorona. Porque Ryan me ensinou que verdade importa mais que aparências." Michael olhou diretamente para a câmera principal, para os 26 milhões de lares americanos assistindo, para o mundo. Se você está assistindo agora e está passando por algo difícil, alguma injustiça, eu quero que saiba, não estamos sozinhos. Ryan não estava sozinho. Eu não estou sozinho. E você não está sozinho. A verdade sempre vence. Sempre. Ele colocou o microfone de volta. No suporte. Ficou parado no centro do palco por mais 5 segundos que pareceram eternos. Então, simplesmente virou e começou a caminhar em direção aos bastidores. Não correu. Não apressou o passo. Caminhou com dignidade. A plateia não sabia como reagir. Alguns começaram a aplaudir hesitantemente. Depois mais pessoas. Em segundos, standing ovation. Todos de pé, aplaudindo. Mas Michael não voltou para agradecer. Ele saiu do palco e desapareceu nos bastidores.
A equipe de produção entrou em pânico total. "Corta para comercial, agora!" o diretor gritou. As telas escureceram. Comerciais começaram. Mas era tarde demais. O momento já tinha acontecido. Tinha sido transmitido ao vivo. Não tinha como voltar atrás. Nos bastidores, o caos era total. Michael entrou correndo no camarim e trancou a porta. Sentou no chão, costas contra a parede, e começou a chorar. Não era choro delicado. Era soluço profundo. Corpo inteiro tremendo. Toda a tensão dos últimos 6 meses saindo de uma vez. Galim, Sandy, seu empresário, batia na porta. "Michael, abra! Precisamos conversar!" Michael não respondia. Do lado de fora, executivos do Grammy estavam furiosos. "Ele destruiu o show!" um deles gritava. "Isso era transmissão ao vivo! Temos patrocinadores, temos contratos!" Outro rebatia. "Ele acabou de criar o momento mais real na história desse prêmio. As pessoas vão falar sobre isso por décadas." A discussão ficava cada vez mais acalorada. Na plateia, Jane White Jinder tinha sido cercada por pessoas. Jornalistas tentavam chegar até ela. Seguranças faziam barreira. Ela estava chorando tanto que mal conseguia falar. Uma produtora conseguiu chegar até ela. "A senhora quer ir ver Michael?" Jeanne assentiu. "Por favor." Levaram Jeanne pelos bastidores. O corredor estava lotado de gente discutindo, gesticulando, falando ao telefone. Ela foi guiada até o camarim 7. Sandy Galim estava do lado de fora. "Ele trancou", Sandy disse. "Não quer falar com ninguém." Jeanne bateu suavemente na porta. "Michael, sou eu, Jeanne." Silêncio por 10 segundos. Então, o som da tranca sendo aberta. A porta se abriu alguns centímetros. Michael estava ali, olhos vermelhos, maquiagem borrada, completamente quebrado. Quando viu Jeanne, começou a chorar de novo. "Eu estraguei tudo", ele sussurrou. "Destruí minha carreira. Mas eu não conseguia fingir." Jeanne entrou e abraçou Michael. Ele era 20 centímetros mais alto, mas naquele momento parecia pequeno, vulnerável. "Você honrou meu filho", Jeanne disse, voz firme apesar das lágrimas. "Ryan teria ficado tão orgulhoso. Você escolheu verdade em vez de imagem. Escolheu dignidade em vez de performance. Foi exatamente o que Ryan fez a vida inteira dele." Michael segurou o abraço como se estivesse se afogando e Jeanne fosse a única tábua de salvação. "Eu sinto falta dele", Michael chorou. "Sinto tanta falta. Ele era tão puro, tão honesto. E agora estou vivendo pesadelo parecido com o dele. Sendo julgado, condenado sem julgamento. E pensei, o que Ryan faria? E soube que ele nunca fingiria. Nunca se venderia. Eles ficaram ali por 20 minutos. Só os dois. Fora do camarim, a cerimônia do Grammy continuava, mas sem o mesmo brilho. Ninguém conseguia pensar em outra coisa. Apresentadores faziam piadas nervosas. Artistas ganhavam prêmios, mas suas falas pareciam sem importância. O momento de Michael tinha eclipsado tudo. Finalmente, Michael se acalmou. Lavou o rosto na pia do banheiro do camarim. Olhou para si, mesmo no espelho. Os olhos ainda estavam vermelhos, mas havia algo diferente ali. Uma leveza. Como se um peso tivesse saído dos ombros. "Eu precisava fazer isso", ele disse para o reflexo. "Não sei se foi certo para minha carreira, mas foi certo para minha alma." Jeanne estava atrás dele. "Ryan sempre dizia que a coisa mais difícil é ser verdadeiro quando todo mundo quer que você minta. Você acabou de fazer a coisa mais difícil. E eu garanto, vai inspirar milhões de pessoas." Michael virou e segurou as mãos dela. "Obrigado por estar aqui, por deixar que eu usasse a memória do Ryan dessa forma, por entender." Sandy Galim finalmente conseguiu entrar. Estava pálido. "Michael, precisamos fazer controle de danos. Telefones estão explodindo. Mídia quer declarações. Gravador está em pânico." Michael levantou a mão, interrompendo. "Não vamos fazer nada. Não vamos explicar. Não vamos pedir desculpas. O que eu disse estava certo. Se isso destruir minha carreira, que seja. Mas não vou me retratar." Sandy respirou fundo. Era gerente há 20 anos, mas nunca tinha visto um artista fazer algo assim. Era suicídio profissional, ou era genialidade. Ele não sabia. "Tudo bem", Sandy finalmente disse. "Sem declarações.
Deixamos o momento falar por si mesmo. Michael assentiu. Exatamente. O que aconteceu nas horas seguintes definiu um dos momentos mais controversos da história do Grammy. A cerimônia terminou às 23h30. Michael saiu pela porta dos fundos, evitando imprensa. Jeanne foi com ele até o carro. Eles se abraçaram mais uma vez antes dele entrar. Você deu voz para todos que já foram injustiçados, ela disse, incluindo meu filho. Obrigada. Michael foi para casa e desligou o telefone. Não quis saber da repercussão imediata. Tomou banho longo, colocou o pijama confortável e foi para a cama. Pela primeira vez em 6 meses, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite em pânico. Era como se, ao falar sua verdade publicamente, tivesse liberado algo que o estava envenenando por dentro. Enquanto isso, a mídia explodia. Redes de televisão repassavam o momento repetidamente. Analistas debatiam ferozmente. Alguns diziam que Michael tinha sido manipulador, usando a morte de Ryan White para ganhar simpatia. Outros diziam que foi o momento mais humano e honesto na história das premiações musicais. Não havia meio termo. As pessoas ou amavam ou odiavam o que ele tinha feito. Jornais de todo o mundo estamparam manchetes na manhã seguinte. Michael Jackson, para Grammy, em protesto emocional. Rei do pop quebra protocolo em transmissão ao vivo. Michael Jackson invoca amigo falecido em desabafo contra acusações. Algumas manchetes eram empáticas, outras eram cruéis, mas todas falavam sobre aquilo. O momento tinha dominado completamente a conversa cultural. A NARAS, Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação, organizadora do Grammy, emitiu declaração oficial na manhã seguinte. Respeitamos todos os artistas e suas expressões. No entanto, o Grammy tem protocolos estabelecidos. Estamos revisando o incidente e tomaremos medidas apropriadas. Era linguagem corporativa fria. Estavam furiosos, mas não podiam admitir publicamente. Mas algo inesperado começou a acontecer. Cartas chegavam à casa de Michael. Milhares delas. Pessoas de todo o país escrevendo. Muitas eram de pessoas que tinham sofrido acusações falsas, que tinham sido julgadas injustamente, que tinham sido condenadas pela mídia sem provas. Você deu voz ao que eu sinto, escrevia uma mulher. Obrigado por ser corajoso, escrevia um homem. Organizações de direitos civis começaram a elogiar Michael publicamente. A Fundação Ryan White, criada em memória do garoto, emitiu declaração. Michael Jackson honrou nosso fundador ao defender verdade e dignidade. Ryan sempre acreditou que não devemos julgar pessoas baseado em rumores. Michael exemplificou esse valor. A declaração tinha peso. Vinha de fonte que ninguém podia questionar. Elizabeth Taylor, amiga próxima de Michael, deu entrevista 3 dias depois. Michael fez a coisa mais corajosa que já vi um artista fazer. Ele sacrificou imagem por integridade. Em uma indústria onde todos usam máscaras, ele tirou a dele e mostrou humanidade real. É revolucionário. A opinião de Elizabeth importava. Ela era respeitada. Não era fã histérica. Era observadora séria. A turnê que Michael tinha planejado para 1993 tinha sido cancelada por causa das acusações e das investigações. Mas agora, promotores começaram a ligar. As pessoas querem ver você, diziam. Querem apoiar você. Michael recusou. Não vou fazer turnê até que meu nome esteja limpo. Não vou usar música como fuga. Vou enfrentar isso de frente. 2 meses depois do Grammy, em abril de 1993, Michael deu sua primeira entrevista pública. Foi com Oprah Winfrey em sua casa. 90 milhões de pessoas assistiram. Oprah perguntou sobre a noite do Grammy. Por que você fez aquilo? Michael pensou antes de responder. Ryan White me ensinou que silêncio é cumplicidade. Se você está sendo tratado injustamente e não fala, está concordando com a injustiça. Eu precisava falar. A investigação criminal sobre Michael continuou por 8 meses. Em setembro de 1993, promotoria anunciou que não apresentaria acusações criminais por falta de evidências. Um processo civil foi resolvido fora da corte por valor não divulgado, mas Michael manteve sua inocência até o fim. Anos depois ficou provado que várias das acusações eram fabricadas por motivação financeira. Jeanne White Jinder manteve amizade com Michael pelo resto da vida dele.
Eles se falavam pelo telefone regularmente. Michael doou milhões para a pesquisa de AIDS e para organizações que apoiavam portadores de HIV. Criou programa em Neverland que recebia crianças doentes, incluindo muitas com AIDS, em época que outras instituições ainda as rejeitavam por medo. Em 1996, Michael dedicou o álbum History à memória de Ryan White. Na capa interna, havia foto deles dois juntos, sorrindo. Embaixo da foto, uma citação. Alguns amigos deixam marcas que duram para sempre. Ryan me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas escolher o certo apesar do medo. Ryan White nunca viu Michael Jackson no Grammy de 1993, mas seu espírito estava presente em cada palavra que Michael disse naquela noite. A lição que Ryan ensinou ao mundo, que devemos julgar pessoas por caráter, não por boatos, que devemos defender verdade mesmo quando é difícil, que dignidade importa mais que conveniência. Foi a mesma lição que Michael tentou ensinar naquele palco. Anos depois, historiadores da música analisam aquele momento como divisor de águas. Antes daquela noite, premiações eram performances perfeitamente coreografadas, onde artistas nunca mostravam vulnerabilidade real. Depois daquela noite, a porta foi aberta para a autenticidade, para artistas usarem palcos não apenas para entreter, mas para se manifestar, para protestar, para serem humanos imperfeitos. Artistas começaram a usar seus momentos de palco para fazer declarações políticas, sociais, pessoais. Alguns acreditam Michael Jackson como o primeiro a quebrar aquela barreira. Ele mostrou que você não precisa ser perfeito para ser poderoso. Vulnerabilidade pode ser mais impactante que qualquer performance coreografada. Jeanne White-Ginder, hoje com 78 anos, ainda fala sobre aquela noite quando entrevistada. Michael poderia ter escolhido o caminho fácil, ela diz. Poderia ter dançado, sorrido, fingido que estava tudo bem. Mas ele escolheu honrar meu filho, escolheu verdade, e ao fazer isso, honrou todos que já foram injustiçados. Aquele momento significou mais para mim que qualquer performance musical poderia significar. Das 6.200 pessoas presentes no Shrine Auditorium, naquela noite de 24 de fevereiro de 1993, a maioria diz que foi o momento mais marcante que já testemunharam ao vivo. Você podia sentir a energia mudar, um músico da orquestra lembra. Primeiro era choque, depois desconforto, mas no final era respeito. Profundo respeito por alguém escolhendo integridade sobre imagem. Fãs que assistiram pela televisão contam histórias semelhantes. Eu tinha 16 anos. Escreve uma mulher em fórum online. Estava assistindo com minha família. Quando Michael parou de dançar e começou a falar, meu pai, que nunca gostou dele, ficou em silêncio. No final, papai tinha lágrimas nos olhos. Disse, isso é homem de verdade. Mudou completamente a visão dele sobre Michael. Professores começaram a usar aquele momento em aulas de ética e comunicação. É estudo perfeito sobre coragem moral, explica um professor universitário. Michael Jackson tinha tudo a perder. Carreira, reputação, contratos. Mas ele escolheu dignidade. É raro ver isso em tempo real, especialmente de alguém no topo da indústria. Ele nos lembrou que algumas coisas são mais importantes que sucesso. O vídeo daquele momento, agora no YouTube, tem mais de 42 milhões de visualizações. Os comentários são impressionantes. Vim aqui depois de estudar. História do Grammy. Esse momento é lendário. Michael Jackson não era apenas entertainer. Era ser humano completo, com dor, medo, mas também coragem incomparável. Ryan White estaria orgulhoso. Isso me faz chorar toda vez. A luva branca que Michael colocou no caixão de Ryan White em 1990 estava em exposição no Ryan White Museum, em Cicero, Indiana, até o museu fechar em 2006. Agora pertence a uma coleção particular, mas Jeanne mantém foto dela em sua casa. É símbolo, ela explica. Símbolo de amizade real, de amor sem condições, de alguém poderoso usando o poder para proteger os mais fracos. Michael Jackson nunca se arrependeu daquele momento no Grammy. Em entrevista de 2001, perguntaram sobre aquela noite. Foi a coisa mais importante que fiz na carreira. Ele disse sem hesitar. Não o Moonwalk, não Thriller. Aquela noite. Porque mostrei que sou humano primeiro, artista depois. E aprendi isso com Ryan.
Ele nunca deixou doença definir quem ele era. Era Ryan primeiro, paciente de AIDS depois. Eu tentei honrar isso. A história de Michael Jackson parando o Grammy em 1993 nos ensina algo fundamental. Coragem não é fazer o que é popular, é fazer o que é certo. Em um mundo que valoriza a imagem acima de tudo, Michael escolheu verdade. Em uma indústria que pune vulnerabilidade, ele escolheu honestidade. E ao fazer isso, honrou a memória de um garoto que ensinou ao mundo que dignidade não se negocia. Ryan White lutou por dignidade quando o mundo o via apenas como doença. Michael Jackson lutou por dignidade quando o mundo o via apenas como escândalo. Ambos nos lembraram que, por baixo das manchetes, das acusações, dos julgamentos, existe um ser humano. E esse ser humano merece ser visto, ouvido, respeitado. Quantas vezes você julgou alguém baseado em manchetes? Quantas vezes assumiu culpa antes de conhecer fatos? Quantas vezes escolheu conveniência social sobre verdade inconveniente? A história de Michael e Ryan nos desafia a fazer diferente, a escolher empatia sobre julgamento, a defender os injustiçados, mesmo quando não é popular fazer isso. Pense sobre momentos na sua própria vida em que você foi mal compreendido, em que foi julgado sem ser ouvido, em que sua verdade foi ignorada porque era mais fácil acreditar na versão simplificada. Agora imagine ter coragem de Michael Jackson, de parar tudo e falar: não, isso não está certo, e eu vou falar sobre isso, não importam as consequências. Se você se emocionou com essa história de Michael Jackson, Ryan, White e Gianni, inscreva-se no canal para conhecer mais momentos que mostram quem Michael Jackson realmente era além dos palcos. Deixe seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas que precisam conhecer histórias de coragem e integridade. E comente de onde você está assistindo e qual parte tocou mais fundo no seu coração. Michael Jackson nos ensinou, através de Ryan White, que algumas batalhas são maiores que nossa carreira, nossa imagem, nosso conforto. Às vezes, a única coisa que importa é ficar do lado certo da história. É escolher verdade mesmo quando verdade dói. É ser humano completo, com todas as falhas e medos, mas também com toda a coragem necessária para dizer: eu não vou fingir, não vou mentir, não vou me vender. Esse é o legado que mantemos vivo aqui. Toda semana, uma nova história que revela a humanidade por trás da lenda. Histórias que lembram que heróis não são perfeitos, mas são corajosos. Que ícones sentem dor como qualquer um de nós. E que, às vezes, os momentos mais importantes não são as performances coreografadas, mas as verdades cruas faladas sem roteiro. Obrigado por assistir. Obrigado por se importar. Obrigado por manter viva a memória não apenas de um artista, mas de todos que ele amou e que o ensinaram a ser mais humano. Ryan White, Gianni White Ginder. E todos nós que acreditamos que verdade sempre vale a pena, não importa o preço. Nos vemos na próxima história.